baita artista plástico da porcelana fria, nosso querido Biscuit, né? Que viaja o Brasil e logo, logo o mundo todo, dando os workshops, distribuindo conhecimento adquirido ao longo desse tempo todo. Quantos anos? 7 anos de Biscuit. 7 anos de Biscuit. E com a entrevista, eu quero fechar aquele ciclo de live sobre precificação. Então, eu quero perguntar para o Jefferson como é que ele faz para precificar as peças dele. Ah, certo. Primeiro deixa eu cumprimentar o pessoal, né? Pessoal, tudo bem com vocês? A Selminha já me apresentou, né? E eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui no canal dela, que é um canal que eu acho que todo mundo aí gosta, que tem sempre dicas muito legais, tem passo a passo aí que vocês fazem as peças lindas que a Selminha ensina. Então estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Obrigado aí por vocês assistirem, espero que vocês gostem. Olha só, quando a gente fala em precificação, pode parecer um termo complexo e pode parecer difícil precificar, mas não é, né? Quando a gente vai colocar o preço no nosso trabalho, o principal que eu acho é você saber o quanto você gasta no seu trabalho. Que ninguém produz do nada, sem gastar nada. Você tem aí suas despesas com a internet, que você pesquisa, você tem despesas com água, com energia, às vezes você aluga um espaço, ou até mesmo se você trabalha dentro da sua casa, né? Mas você tem os seus gastos. Então você tem que estar ciente de quais são os seus gastos e quanto vale o seu tempo. Em quanto tempo você demora para fazer um determinado trabalho e qual é o valor desse tempo. Quanto você quer ser remunerado por esse tempo de trabalho de execução da sua peça. Então você leva tudo em conta, tudo em consideração. Sim. Você gasta de energia, de água, de luz, de tempo Internet. de estudo, horas trabalhadas. Sim, você tem que perceber que você é uma empresa como outra qualquer, você é uma empresa, né? Você é dono do seu próprio negócio, mas você é uma empresa. Toda empresa tem gastos para poder gerar lucro, certo? Então, além dessas despesas, você tem que levar em consideração também, por exemplo, qual é o tipo de trabalho que você está se propondo a fazer, qual é o grau de dificuldade desse trabalho que você vai fazer, quantas horas, quanto tempo você gasta. Ah, é uma semana? Então, quanto vale a minha semana? Entendeu? Tem que levar isso muito em consideração. Você tem que ter muita consciência do prazo que você leva para fazer o seu trabalho. Se é um trabalho que você já fez e de repente vai fazer novamente e você faz isso super rápido, ou se é um trabalho que você vai demandar um certo tempo para pesquisar e esse tempo de pesquisa também deve ser colocado muito ali certo. Na sua carga horária de trabalho. Isso faz parte da carga horária do seu trabalho. Então, esses aspectos têm que estar sempre levados em consideração. Além também, claro, do material que você usa, daquilo que você vai agregar no seu trabalho, né? Dependendo da região que você trabalha, dependendo da sua clientela. Então, eu sempre falo que você não deve levar em consideração simplesmente o preço que o outro cobra, né? Às vezes o outro cobra um determinado valor, mas a região dele é outra, a clientela dele é outra, né? Os gastos dele são outros e por isso ele pode cobrar aquele valor. Ou também simplesmente ele pode estar cobrando errado. Com certeza. Então isso pode e no acontecer. fim descobre que não está sendo remunerado por aquele adequadamente por aquele trabalho. Isso. Então você tem que levar essas coisas em consideração. Eu sempre faço o seguinte: quando o cliente me pede um orçamento, eu respondo uma mensagem para ele que o orçamento dele vai ser respondido ali. Você coloca um prazo para o seu cliente em 24 horas, é o tempo de você parar e pensar. Se você der um orçamento no impulso, você corre grande risco de meter os pés pelas mãos, né? Dar um preço errado que depois, quando você fizer o trabalho, você pensa, não, valeria mais, né? Então, se dê esse tempo também de fazer o seu orçamento. Né? Muito importante isso, hein? Sim, eu acho que você planejando direitinho, você consegue não deixar o cliente esperando muito tempo. Lógico, você não vai pedir uma semana para dar o orçamento para o cliente, né? Você pede um tempo mínimo ali que você sabe que você, no seu dia, você determinou aquele tempo para sentar e ver os orçamentos, né? Então ali você pensa direitinho qual é o valor que você quer cobrar por aquele trabalho, levando em consideração tudo isso que a gente falou, que eu tenho certeza que você vai chegar num preço certo. Lembrando também assim, o tamanho da peça, a técnica que você vai gastar para fazer essa peça, se é uma peça, entre aspas, viu gente, simples, ou se é uma peça mais elaborada,
né? Se de repente é um diorama onde você vai colocar vários personagens juntos ali numa situação, onde você vai precisar colocar arame e outras estruturas mirabolantes ali para manter aquela peça do jeito que o cliente quer. Então, não tem como você ter um único preço para o seu trabalho. Lógico, se você trabalha em linha de produção, você trabalha com a sua área de trabalho são as lembrancinhas, né? O que você vai fazer naquele momento são as lembrancinhas, você tem mais ou menos uma noção do que é. Você só precisa saber quanto tempo você vai gastar para fazer. Então, levando essas coisas em consideração, os seus gastos, o tipo de trabalho, o tempo do seu trabalho e o que você vai investir naquele trabalho, eu acho que você consegue chegar a um valor que é justo para você, justo para o cliente e que você vai conseguir aí pagar suas despesas e obter um lucro e sair feliz com o resultado do seu trabalho. E lembrando que seu trabalho é seu, o preço é seu, não é do vizinho. Não é copiando o valor do vizinho que você tem que precificar suas peças. Porque sua realidade com certeza é diferente da realidade do vizinho. Então cada peça tem que ser precificada pelo profissional que está fazendo essa peça. Exatamente, né? Pessoal, você tem que levar isso muito em consideração. A realidade do seu colega de trabalho pode ser diferente da sua, certo? Então, como eu disse, se você levar todos esses aspectos em consideração e prestar atenção no seu trabalho, você vai conseguir com certeza chegar a um preço justo. Perfeito. O Jefferson veio aqui para Ribeirão Preto para dar mais um work, né? E cada vez que ele vem, a gente aproveita a oportunidade de sugá-lo, né? Porque o conhecimento, meu pai já dizia, né? Conhecimento é a única coisa que a gente leva com a gente, né? Ninguém tira de você. Ninguém tira da gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do estudo. Certo. Olha, pessoal, além do trabalho com workshop, né, que o pessoal me conhece, que eu viajo o Brasil e agora quero viajar o mundo inteiro dando aula, eu trabalho também com encomendas. Mas com relação aos workshops, eu acho de suma importância as pessoas investirem no seu conhecimento, né? Porque a gente não sabe tudo. A gente é um livro aberto ali, sempre a buscar novos conhecimentos que podem nos agregar de alguma forma, né? Cada profissional hoje tem vários profissionais muito bons aí no mercado de aulas virtuais e aulas presenciais. E cada um deles tem algo para te acrescentar, né? Às vezes você vê ali uma determinada propaganda de um workshop, você pensa assim, mas eu não gosto desse personagem. Não é o personagem em si, você tem que ver qual é a técnica que aquele professor tem para te ensinar. E o que aquilo vai agregar no seu trabalho. Você pode ter certeza, isso é garantido. Você vai aprender alguma coisa com aquele profissional. Você pode não repetir aquele personagem nunca mais na sua vida, porque você não gostou, porque você não tem afinidade com o personagem, às vezes porque naquele momento você não está trabalhando com aquele tipo de modelagem ainda, mas você vai começar a agregar no seu trabalho tudo que você aprendeu ali, né? Fora que, para mim, na minha opinião, vou falar um pouquinho do workshop presencial. O workshop presencial, ele além do conhecimento que é trocado ali entre você, o professor, as outras alunas, você tem muitas outras possibilidades de conhecimento. Ele te abre um leque muito grande de possibilidades de novas técnicas, não só do professor. Às vezes a aluna que está do seu lado, contando a história ali dela um pouquinho, tem algo que você pode acrescentar no seu trabalho, né? Assim como os outros colegas, é um pouquinho de network. Você está ali no meio de um monte de pessoas que trabalham com a mesma coisa que você e você pode absorver dessas pessoas conhecimentos que vão muito além da aula que você está assistindo. Então as dicas do colega você pode aplicar, as dicas de como o colega negocia, né? Lógico que depois você vai levar em consideração o seu trabalho, mas são dicas de como ele negocia, como ele se organiza, como ele organiza o dia a dia dele. Você pensa, aquilo é muito legal, eu não tinha pensado, né? Então eu acredito que ir em busca de aulas presenciais e aulas virtuais vai muito além, principalmente da aula presencial. E quando você está ali no seu ambiente de estudo, você cresce. Você cresce porque a partir dali você pode oferecer um trabalho melhor para o seu cliente, você pode crescer enquanto profissional, enquanto realização pessoal, em satisfação de ter realizado algo que você talvez sozinho não conseguiria, né? Às vezes você só precisava de um norte para saber como fazer determinada peça e através do workshop você vai conseguir sanar essas dúvidas
e com certeza agregar isso tudo ao seu dia a dia de trabalho. Então eu aconselho as pessoas sempre a estudarem, tá? Não achem, pessoal, que vocês sabem tudo. A gente não Ninguém sabe, sabe a gente tudo. não sabe tudo. Nós temos que estar sempre abertos a aprender, mesmo que naquele momento aquele não seja o meu nicho de trabalho. Então eu trabalho com noivinhos, mas tenho vontade de aprender personagens. De repente na aula do personagem eu vou alguma coisa ali eu vou aprender que eu posso também aplicar nos noivinhos que eu Não, faço. e adquirir conhecimento é sempre muito importante, porque você pode aprender maneiras novas de fazer uma coisa que você já fazia. O aprendizado é muito importante e te ajuda em qualquer nível. Sim, e maneiras de fazer, inclusive, que podem até otimizar o seu tempo. Às Exatamente. vezes você fazia algo que você demorava ali Exatamente. 30 minutos para fazer e numa aula presencial, trocando experiência com o professor e com as outras colegas de trabalho, você consegue otimizar esse tempo e fazer em muito menos. E se vocês lembrarem eu vou deixar o link, né, das precificações, mas um dos itens que entram com bastante peso no preço de uma peça é o tempo que você está demorando para fazer. Então, quando você abre sua mente, quando você adquire conhecimento novo, você pode fazer aquilo que você já fazia num tempo mais reduzido. E aí você vê o que vale a pena. Se é continuar mantendo o preço da peça como se você estivesse trabalhando todo aquele tempo que agora não está mais, ou se de repente, para se adequar ao mercado, vale a pena você cobrar um pouquinho mais barato, adequação, Brasil em crise, etc. Né? Mas o estudo cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar e sempre, pessoal. Então façam cursos virtuais, façam cursos presenciais. Na medida do possível, mantenham contatos com pessoas, mantenham contatos saudáveis com pessoas que trabalham no mesmo ramo que você, porque vocês vão ter sempre experiências a trocar, que vocês podem agregar tanto no trabalho de um quanto no trabalho de outro. O mercado está aí posto, a gente sabe que eu prefiro falar que a gente não tem concorrentes, a gente tem colegas de trabalho e tem mercado para todo mundo, tá? Então você mantendo uma relação saudável e investindo sempre aí no seu conhecimento, acho que você só tende a crescer cada vez mais, tá bom? É isso aí. E um pouquinho de organização, como é que você organiza a sua agenda? O que você leva em conta quando você vai falar, bom, eu tenho essa encomenda, essa, os prazos, como é que você lida com tudo isso? Certo, ó, hoje eu tenho duas linhas de trabalho, eu trabalho com aulas e eu trabalho com encomendas. Então a primeira coisa eu tenho que fazer o seguinte, se eu fechei o workshop, eu tenho que colocar na minha agenda que naquele período eu não vou produzir. Então eu não posso assumir nenhum compromisso com o cliente, fechar nenhuma data com o cliente no período em que eu estou dando aula, certo? Eu tenho que organizar isso. Pronto, fechei a agenda de workshops, agora eu vou para as encomendas. O que eu tenho disponível ali? Aí eu respondo os orçamentos e eu tenho que saber mais ou menos, pessoal, qual é o tempo que eu gasto para fazer as minhas peças. As peças que eu já fiz, por exemplo, eu sei mais ou menos quanto tempo eu gasto. E as peças novas, eu tenho que colocar o tempo de estudo ali no prazo, tá? Não adianta a cliente te pedir um tema que você nunca fez e você achar que porque um tema que você já fez você faz em 2 dias, esse mesmo tema você vai fazer em 2 dias. Talvez você precise de um dia a mais ou 2 dias a mais para pesquisar, né, sobre aquilo que é novo para você, certo? Então, assim, eu faço o seguinte, ó, eu organizo a minha agenda, né, por semana. Então, o que tem que fazer durante a semana? Esse personagem. Então, eu tenho que terminar até esse período porque depois eu vou viajar para dar aula. Hoje, eu me organizo da seguinte forma. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sábado até mais ou menos na hora do almoço. Se eu tiver algum compromisso no final de semana, eu trabalho até sexta-feira. Mas a minha carga de horário de trabalho é mais ou menos ali entre 8h40 e 9 horas já estar na mesa trabalhando. Eu paro pro almoço, eu me dou uma hora ali de almoço. Lembra daquilo que a gente falou no começo, você é uma empresa, então você também tem que ter o seu horário de almoço certinho, tá? Você tem que ter seu horário. Então eu me dou ali uma hora de almoço, volto para a mesa e fico ali até mais ou menos umas 6, 6h30 da tarde, certo? Às segundas-feiras, no domingo à noite, geralmente a gente não sai de casa no domingo à noite, né? Então eu sento no domingo à noite e vejo minha agenda da semana. Eu vou fazer tais personagens, então na segunda-feira eu vou estruturar isopor, eu vou lixar, eu vou cortar, eu vou tingir massa, certo? E a partir de terça-feira até sexta-feira eu vou produzindo. Então,
eu me organizo melhor assim. Eu sei que na segunda-feira é dia de estruturar, é dia de fazer isopor, é dia de tingir massa. Assim eu consegui me organizar melhor, tá? Eu acho importante você ter uma organização do seu trabalho e não simplesmente sair fazendo as coisas. Deixa eu ver o que eu tenho hoje. Não é o que eu tenho hoje. É o que eu tenho durante a semana. Você tem que planejar a sua semana. Eu acho isso muito importante. Todas as empresas, pessoal, que têm lucro é porque elas se organizam, certo? Se você não se organiza, você acaba passando os prazos, você Perde a credibilidade, né? Você perde a credibilidade. O mercado te abandona, Isso. sabe? E na medida do possível, você tem que tentar não deixar fatores externos interferirem no seu trabalho. Então, assim, ó, coloque horários. Hoje eu tenho o meu horário do dia em que eu paro para responder orçamentos, onde eu paro para interagir com os meus seguidores nas redes sociais, né? Onde eu paro para responder os meus grupos de WhatsApp que são sobre os workshops. Então, assim eu consigo me organizar melhor. E eu tento, hora que eu estou na mesa modelando, eu não vou mexer no celular. A hora que eu estou estudando o personagem, eu não vou mexer no celular. Né? Você tem que se impor, você tem que manter uma postura profissional, até mesmo para as pessoas que estão na sua volta. Isso é legal porque a maioria de nós, pessoal, nem todo mundo tem um espaço para trabalhar, trabalha em casa. Então você tem que conscientizar ali, inclusive o pessoal da sua família, que aquele horário é o seu horário de trabalho, tá bom? Não é hora de bater papo no WhatsApp, não é hora de fazer... Ver vídeo no YouTube. De ver vídeo no YouTube. Às vezes você pode se concentrar, você tem que se concentrar para fazer, mas tem que ter o seu tempo para esse lazer também. Ver um vídeo no YouTube, assistir o canal da Selminha para aprender alguma coisa, coloque esse tempo na sua agenda também, porque é o que a gente estava falando atrás de estudo. Olhar os canais no YouTube também é estudo, né? Sim. Não é só aula presencial e aula virtual. Os canais do YouTube estão aí para ensinar a gente muita coisa. Com certeza. Então, estabeleça horários para você. Tá? Se você estabelecer horários, você consegue organizar a sua agenda da melhor forma possível e tentar não deixar esses horários extrapolarem. Igual, por exemplo, o pessoal fala assim, eu fiquei até de madrugada fazendo. Se você ficou até de madrugada, se é recorrente você ficar até de madrugada fazendo um trabalho, alguma coisa aí está errada, tá? Isso não é certo. Se às vezes está cobrando pouco e por isso está tendo muito trabalho. Isso. O que normalmente não é o que acontece, né? Tem trabalho, mas porque não está sabendo valorizar o próprio trabalho. Então precisa trabalhar milhões de horas para conseguir ganhar um pouquinho. Né? Que às vezes com um pouquinho de organização de tempo, você trabalharia bem menos e ganharia o mesmo tanto. Entendeu? Então, tem que observar isso aí. Se você está extrapolando o horário direto, alguma coisa está errada, tá bom? Estabeleça aí o horário do seu trabalho e tudo vai dar certo, tá bom? Porque a vida não é só trabalho, né? A gente também tem... Você tem que ter lazer, você tem que dar atenção para sua família, ainda mais pelo fato da maioria de nós trabalhar dentro de casa, né? Então, por exemplo, se você tá lá até 4, 5 horas da manhã trabalhando lá no seu ateliê, seus filhos já foram dormir, você às vezes perdeu a oportunidade de ir lá dar um beijo no seu filho antes de dormir, o maridão tá lá dormindo e você tá lá trabalhando. Então acho que tem que se organizar, tá? Para que tudo isso dê certo, para que você... aquilo que eu falei, se encare enquanto uma empresa. A empresa não tem um momento do dia que ela vai lá e fecha as portas e os funcionários têm o seu descanso merecido? Exatamente, isso mesmo. Então você tem que ter o seu descanso merecido também, para que no outro dia você vá com ânimo para o seu trabalho, você vá disposto, né? Para poder valer a pena, para você realmente ter certeza de que aquilo que você está fazendo está valendo a pena e você está crescendo ali enquanto empresa, tá bom? Bom, eu agradeço muito esse meu amigo querido. Quando ele vai embora de Ribeirão, a gente já fica, quando você volta? Quando você volta? Quando você volta? E, gente, olha, estudar, estudar e estudar. Só assim você vai conseguir crescer e o estudo abre muito sua mente. Então, gente, arregassem as mangas e vamos mexer nessa massinha. Vamos lá, essa massinha nos permite aí muitas possibilidades. É só a gente se organizar, levar o nosso trabalho a sério, ter uma postura profissional, que o mercado tá aí de braços abertos para os bons profissionais, tá bom? E ó, aproveitando, pessoal, depois também sigam o meu canal no YouTube. Prometo que eu vou colocar mais conteúdo lá para vocês. Me sigam nas redes sociais, a Selminha vai deixar
escrito aí na descrição do na vídeo. descrição do vídeo o meu Instagram, me segue lá também, que sempre tem novidade. Eu sempre coloco alguma coisa do que eu estou fazendo, o processo, um pouquinho, as referências que eu estou estudando para fazer determinado personagem. Coloco a minha agenda de workshops também, então fica ligadinho lá. Às vezes eu vou passar aí pertinho da sua cidade ou até mesmo na sua cidade. Se você quiser fazer um curso comigo, vou te receber lá de braços abertos. É genial, gente. Vale muito, muito, muito a pena. Você sai revigorado, é outro nível, sabe? Então, vamos lá. Então, obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Esperamos que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da Selminha, tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, ó, tem um botãozinho aqui embaixo. Você vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não ficar por fora de nada que a Selminha publicar, você ser o primeiro a receber a notificação e assistir o vídeo em primeira mão, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente!